Oiê, a gente está muito feliz de estar aqui essa noite. Eu quero expressar minha alegria, minha gratidão por ter esse momento aqui com vocês e também, né, as pessoas que vão ouvir depois. A gente acredita que vai ser algo que realmente vai trazer informação e não só isso, a nossa vivência, né, dentro da comunidade. Então, quero começar me apresentando. Meu nome é Mariana. Para quem não me conhece, eu tenho 30 anos, sou casada com o João e congrego na comunidade familiar Casa de Justiça há 4 anos. Estou aqui com o Rafa, com a Fabi, que a gente quer conversar um pouco sobre um tema que muita gente acha assim, que já está batido, mas a gente acredita que a gente pode pensar juntos sobre ele, desenvolver algo e depois também, né, continuar essa conversa com as pessoas também que estão ouvindo, seja através das nossas redes sociais, seja as pessoas que congregam na comunidade, né, vão poder também acrescentar. E, antes de mais nada, a gente tem uma pergunta, né, porque, tipo, do nada um podcast. Então, por que a gente está fazendo isso aqui nessa noite? É porque a gente quer pensar junto sobre a questão do desenvolvimento da unidade da igreja, né? E a gente conversando sobre isso, a gente não tem muitas respostas, a gente hoje vai trazer muitas perguntas para a gente realmente poder refletir juntos. E a primeira pergunta já é bem cabulosa, assim, por que nós não conseguimos ser um, né? E a gente vai conversar sobre isso ao longo de todo esse podcast. Rafa, Fabi tem muito a acrescentar, porque eles têm vivido isso dentro da comunidade há muito tempo. Mas antes de vocês falarem, queria falar um pouquinho do meu lado de cá, sobre um pouco da minha história em relação a esse tema da unidade. Vocês sabem, mas o pessoal que vai ouvir não conhece, né? Eu venho de um contexto, como muitas pessoas ali dentro da comunidade, de outras igrejas tradicionais, que eram maravilhosas, são maravilhosas em vários aspectos, palavra, oração, dons, N coisas. Mas, assim como grande parte das pessoas mundo afora, né, não só pessoas que estão dentro das igrejas, eu sentia muita falta de amizades profundas. E mesmo dentro da igreja eu não conseguia cultivar isso. Não era a comunhão não era uma coisa que era central, né, nas igrejas que eu frequentei. E aí, quando eu fui para a comunidade, eu encontrei isso lá, foi o que me fez ficar, e eu acredito que é o que faz a maior parte das pessoas ficarem, né, na comunidade. Então, a gente está aqui hoje para conversar sobre isso. Eu queria agora passar a palavra para o Rafa. Assim, vai ser um bate-bola, mas depois de ter contado uma história, eu queria ouvir um pouco da sua, que eu conheço assim, de forma mais superficial. Sim. Queria que você se apresentasse, Rafa, e contasse um pouco do que você viveu, que te trouxe até aqui. Legal. Obrigado, Mari, Fabi. Que honra, que alegria, né, para a gente ter esse momento. Tem um rabino que dizia assim, nunca troque uma boa pergunta por uma resposta, né? Então, se a gente sair daqui com boas perguntas, com novas perguntas, né? A ideia é fazer essa reflexão. Eu sou o Rafael Lopes, casado com a Mariana Evangelista Lopes, pai do Abel, da Maria, né? Componho o presbitério lá na Casa de Justiça, onde a gente congrega. E, Mari, a minha jornada, a minha etapa inicial, né? Eu inicio a minha vida com o Senhor, minha caminhada com o Senhor aos 14 anos. Depois de ouvir o Josué Irion, né? Que marcou uma geração com a icônica pregação sobre missões, né? E a gente entende que o fogo de Deus ele é transferido, sim, pela palavra, né? Que provém de uma vida coerente com as Escrituras. E o Senhor usou aquele homem para incendiar o meu coração e aos 14 anos eu comecei uma caminhada missionária, né? Na época na Igreja do Evangelho Quadrangular, na qual eu tenho muito carinho. E a igreja tinha várias congregações pequenininhas de bairro e era ali meio que laboratório, né? Então a gente ia naquela alegria de gravatinha, com violão nas costas e foi um momento maravilhoso, né? Aos 17, minha mãe me emancipou para poder ser ordenado, né, na convenção da igreja, precisava dessa documentação e eu queria ir embora, né? Só tinha uma máxima no meu coração, que a gente acredita que é o que o evangelho produz, né? Disposição de dar a vida. E eu falei, eu quero ir para o lugar mais difícil que tiver,
quero ir para o buraco mais fundo que for possível. Né? E foi isso que aconteceu. Né? O meu pastor na época era o secretário de missões e ele, de prontidão, falou: Rafael, a obra missionária é muito grande, tem lugares muito precários, né? Ninguém quer ir para lá. Eu falei: opa, é o meu lugar. Né? E foi assim, uma experiência maravilhosa, sem filhos, sem esposa, sem família, sem estudo, sem experiência de vida, né? Mas esse início, esse sim para o Senhor foi o que me impulsionou. E o que me marcou assim nessa primeira etapa foi justamente o fogo do Espírito no meu coração. Né? Então eu falo para as pessoas que estão ouvindo, não tem como fazer a obra de Deus sem fogo no nosso coração. As demais questões a gente vai ajustando no percurso, né, Mari? A gente vai alinhando, a gente vai ganhando experiência, Sim. a gente vai ganhando maturidade, né? E foi por aí, assim, esse começo ele trilha esse percurso, né? Depois eu já trago como segundo momento, já com um pouquinho mais de experiência, e é ali meio que a jornada do herói, né? Do Joseph Campbell. Você passa a abrir a sua visão e perceber que você está fazendo parte ali de um sistema, né? Você passa ali da paixão e começa a perceber que existe um sistema, existe o que um autor que eu gosto muito fala: a igreja é uma instituição divina humana. Então nós vamos ter ali a inspiração de Deus para o que deve ser feito e nós vamos ter a consciência humana que vai materializar isso, né? E onde tem a mão dos homens sempre vai ter complicações também, né? E ali nessa fase, então, eu me deparo ali com a fase do pastor desiludido, né? Acho que todo cristão, bom cristão, já passou por esse momento, né? E tem essa desilusão com o sistema, ainda muito idealista, né? Começo a perceber que eu preciso ali fazer um movimento pessoal de resistência para não me vender, né? Porque o sistema ele te compra, ele realmente agrega pessoas para uma lógica ali e você, quando menos perceber, você perdeu a sua fé, o seu amor, né? Hoje a gente está vendo aí uma crise profunda de pessoas tentando se reencontrar no Senhor, o famoso voltar ao primeiro amor, né? De Apocalipse 2. As pessoas estão querendo voltar a esse primeiro amor e tentando tatear como fazer isso. E acho que esse podcast fala exatamente disso, né? A gente não quer vender uma fórmula, mas nós queremos testemunhar como nós estamos reencontrando o primeiro amor no Senhor, né? E aí eu vivo esse segundo momento, né? Não mais o menino que largou tudo e foi, com fogo no coração, mas um segundo momento agora de profunda desilusão com o sistema, em geral, mas com fogo no meu coração ainda. Né? E eu sempre digo o seguinte, hoje eu com 40 anos, com esposa, com filhos, com uma comunidade sadia, né? Com uma vida profissional, acadêmica, servindo ao Senhor, não vivo do ministério, não vivo do dinheiro da igreja, né? Trabalho e luto muito para tentar ser a pessoa que mais dá, porque você vai vendo que existe uma saúde, existe uma forma de servir a Deus sem que o sistema corrompa você, compre você. E essa lógica é a lógica de João 15, né? Ninguém tem amor maior do que esse, do que aquele que dá a vida pelos seus próprios amigos. Então a gente está trilhando esse caminho assim de maturidade, né? Me desiludo, mas com fogo no coração, nessa segunda etapa. E aí, dentro dessa ainda primeira pergunta sua, vou para essa terceira etapa. Com família, com filhos, com um espaço de tempo onde toda a minha geração foi para faculdade e eu no campo missionário lá no buraco, né? Lá na costa do Uruguai, lá no interior do Rio Grande do Sul, de onde eu vim. E me deparo aí com esse vazio existencial de, poxa, eu não construí nada além do ministério. E no fim das contas, Mari, nós acabamos nos enganando, porque o ministério, ele não é uma plataforma para que você seja alguém. É porque Cristo encontra você, te dá uma identidade, te chama, né? Como ele diz em João 15, não fostes vós que me escolhestes, eu escolhi a vós. Essa consciência da escolha dele
que me fez entender que eu estava lidando com o ministério como, no fim das contas, quando o amor esfriou na minha vida, aquela plataforma para também entender o meu lugar no mundo, né? Deus me chamou para quê? Mas ainda assim com fogo no meu coração. Então eu sempre digo, erros nós vamos cometer, mas perder o fogo a gente não pode. Sim. Porque quando você fala de um homem, de uma mulher, né? Você fala de relações, você fala de fogo. Você fala de ardor, né? Arder o coração, queimar o coração. Um homem que ama uma mulher, ele arde o seu coração por ela, ela por ele. Cristo pela igreja, nos seus olhos há fogo. Na igreja também tem que ter fogo, né? E como que esse fogo ele é alimentado na igreja? A gente precisa quebrar um pouco essa ideia religiosa de que você alimenta o fogo apenas na prestação do culto a Deus, como se isso fosse uma obra pagã, né, Fábio? O fogo é alimentado por um relacionamento. Adoração é um relacionamento. E vida congregacional é um relacionamento, né? Então eu fecho tentando assim sintetizar um pouquinho dessa primeira pergunta maravilhosa. Tem que ter fogo nas 3 etapas da minha caminhada, dos meus 14 aos 40. Cometi muitos erros, acertos, mas o fogo dele sempre esteve no meu coração e é o que me faz estar aqui hoje. Eu acho legal que, ouvindo você falar, né, parece muito assim, ou você entra no fluxo do sistema, ou você se desilude com ele. E quem entra no fluxo normalmente perde esse fogo. Perfeito. Quem se desilude, ainda que esteja, né, ali em uma crise, tem a chance, né, de, por causa desse fogo, entender uma outra forma de funcionar, que Perfeito, não seja através desse sistema que corrompe, né, o coração. Você sabe qual é a maior igreja do Brasil hoje? Não. Pasmem, são os famosos desigrejados. Pessoas que já tiveram uma experiência de fé e 99% das justificativas do desligamento dessas pessoas foram questões relacionais com outras pessoas. Então, essas pessoas continuam se denominando cristãs para dizer para a sociedade o seguinte: o meu relacionamento com Deus ele não foi ferido. Eu sou de Cristo, eu sou cristão, né? As pessoas costumam falar, mas daí nasce um sofisma disso, né? Eu sou a igreja. Eu não preciso mais de ninguém porque os outros vão me ferir. Será? Será que amar não é ser ferido e perdoar? E crescer em misericórdia? É o que a gente está tentando, né? Sim. Disso que você vai falar. E muito bem a Fábio vai aprofundar tão bem esse assunto. Mas agora, dentro dessa etapa nova, né? Que você está vivendo, essa 3ª fase da sua vida, dentro da igreja, o seu desenvolvimento pessoal, dentro do ministério também. Queria que você falasse um pouquinho dos desafios do pastoreio da igreja local, hoje da comunidade familiar Casa de Justiça. O que é que você percebe, assim, que são os seus maiores desafios? Sim. Se dispor a viver algo verdadeiro implica enfrentar desafios. Né, Mari? Uma vez eu conversava com um senhor que tinha um pomar. Maravilhoso, nunca tinha visto um pomar na minha vida. E eu olhei e falei assim, nossa, deve dar muito trabalho, né? Você vai puxar assunto ali. E ele virou, me lembro até hoje do olhar dele, ele virou para mim e falou assim, meu filho, tudo que é bom dá trabalho. Né? Então, assim, a gente está vivendo uma desromantização da igreja e a tomada de uma consciência do que ela verdadeiramente é. Né? Ela é um lugar de pessoas doentes. Porque Jesus disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Agora, elas não podem permanecer doentes. Né? Existe cura no evangelho. Eu sempre falo, eu tenho uma formação em filosofia clínica, atuo, né? Atuo como terapeuta cristão também. E sempre falo isso com as pessoas. As pessoas precisam compreender o papel que a terapia tem na vida delas, a psicologia tem na vida delas, a psicanálise tem na vida delas e vários tipos de metodologias hoje que corroboram, né? São muito sadias para a saúde emocional das pessoas. Mas existe uma coisa que só o evangelho faz. Né? E o evangelho, ele lida, segundo o nosso Senhor Jesus, ele lida diretamente com aquela estrutura que precisa morrer ali nas águas para nascer uma nova natureza, né? Até Aristóteles falava isso. Você nasce com uma natureza animal. Você nasce sem roupa.
É colocar a roupa que é resultado de uma nova natureza, né? Então, o Evangelho ele fala dessa segunda natureza, que Cristo ele morre sem pecado, ascende aos céus e libera sobre a terra a possibilidade de, por meio da aderência à fé nele, nascer para essa segunda natureza. Isso é incrível, isso é maravilhoso. Mas aí a pergunta que não quer calar, é por osmose? É plasmado essa natureza a partir do momento que você vira cristão? Não. É por meio de relacionamentos, né? Quem dera. É por meio de relacionamentos que desafiam aquele velho Rafael que não quer morrer, que tem que perdoar, que tem que amar, que tem que crescer em misericórdia, né? Que tem que trilhar o caminho que Jesus propôs para ele. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo. Então, o grande desafio, sintetizando a resposta, é negar a si mesmo, sem sombra de dúvida. O grande desafio da igreja. Tudo que é bom dá trabalho, mas o maior trabalho é proposto para cada pessoa. A negação de si mesmo, porque ela vai ter que olhar para Jesus para saber como fazer isso, e ela vai ter que ver nos irmãos esse testemunho. E infelizmente, né, Mari, quando nós olhamos para a igreja em geral hoje, não é isso que a gente vê. A gente não vê pessoas seguindo o exemplo de Jesus, que deu a vida pelos seus amigos. A gente vê pessoas drenarem a vida das outras, né? Então, esse foi e sempre será o grande desafio da igreja. Ser pastor nos tempos de hoje deve ser uma coisa bem difícil, bem complexa. A gente até comentou, né, sobre os relacionamentos líquidos. Eu acredito também que muitas pessoas falam isso, né, que depois da pandemia, essa questão do distanciamento, né, eu acho que isso agravou ainda mais a questão do egoísmo, do isolamento. Então, negar-se a si mesmo, deixar o egoísmo, o individualismo, acredito que se as pessoas fizessem isso, também facilitaria muito a vida do pastor. Demais. Demais da conta, como diz o mineiro. Agora, dentro dessa questão do negar-se a si mesmo, isso puxa muito para a próxima coisa que eu gostaria de ouvir de você. A gente vai falar muito com base nesse livro, né? Relacionamentos de Aliança. Não sei se está filmando. Está filmando aqui ou é aqui? Tá filmando aqui ou aqui? Tá filmando naquela, nessa, e essa aqui é melhor. Essa aqui é aqui. Então eu vou mostrar aqui. Pode ser. Muito do que a gente vai falar é com base nesse livro, além da experiência da comunidade em si, né? Mas tudo foi embasado nesse livro. Falando da questão do egoísmo, dos relacionamentos líquidos, aí eu puxo a próxima pergunta, que é o que significam os relacionamentos de aliança e como esse fundamento tem sido aplicado hoje dentro da realidade da comunidade. Porque, eu confesso assim, a gente ganhou esse livro, né? Eu e o João ainda não li, já ouvi, né, dentro do grupo das solteiras, quando eu participava, um pouco sobre, no 2 ou 3 também, a Fabi sempre fez vários temas, né, voltados para o livro, mas é algo que eu preciso aprender e que eu acredito que as pessoas que estão ouvindo também deve ser, até o nome, né, deve ser novo para muita gente. Então, eu queria que você explicasse um pouco. Muito bom. Mari, tem um autor maravilhoso que diz que a maior revelação do Gênesis não foi a criação, foi a manifestação de um relacionamento, de uma aliança entre um homem e uma mulher que geram filhos, e quando completam esse mandato cultural, eles manifestam a imagem de Deus. Isso é fenomenal, né? Então, quando a gente fala aí, por exemplo, dos desafios da igreja, já puxando um pouco a pergunta anterior também, que elas estão muito bem intercaladas, não tem como a gente falar sobre desafio sem falar do propósito. Né? Não tem como, porque você não vai compreender os desafios se você não tem clareza do propósito. Né? E o propósito da igreja está ali extremamente claro, em João capítulo 17. Não há uma teologia na terra que vai discordar do que eu vou falar agora. O propósito da igreja está revelado em João 17. Pai, que eles sejam um como eu sou um contigo. Né? Então, quais são os desafios que a igreja vai enfrentar? Desafios da unidade. Né? Sempre foi
é e sempre será. Porque Cristo nos disse que essa era a vontade do Pai. Né? A grande revelação à humanidade é que Deus tem um filho. Ele se relaciona, né? Essa é a base do livro do Asher. É por isso que nós nos conectamos tanto com esse ensino que tem sido saúde para a igreja, vida para a igreja, né? E que tem nos desvelado em problemas que a superficialidade congregacional não nos permite enxergar, né? Eu, quando recebo pessoas novas na comunidade, a gente faz um café de boas-vindas e a gente tem uma palavra de amor para elas, que é a seguinte: você sofreu na comunidade que você participava? Então, prepare-se. Né? Prepare-se, porque com certeza você vai sofrer muito mais aqui. Não acho que Deus vai diminuir o seu sofrimento, acho que Ele vai aumentar o seu amor. Porque o amor tudo sofre. Ele vai aumentar a sua capacidade de vencer situações que antes faziam você questionar sua fé, questionar a igreja. Né? As pessoas estão feridas com a igreja. As pessoas estão pintando a igreja de preto, agora elas estão pintando de branco. As tendências vão mudando e a gente está fazendo um esforço astronômico para gerar uma coisa que só o Espírito de Deus pode gerar. Né? Nós só podemos ser na verdade de quem nós somos em Cristo. Então, se Cristo revelar quem você é nele, revelar quem eu sou nele, revelar quem Fabiana é nele, nós três seremos um. Né? E sermos um não implica na ideia fabulosa de que não teremos dificuldades relacionais. Mas a gente vai crescer com esses desafios. Né? Então, não tem como a gente falar, Mari, desses desafios sem falar do propósito. O propósito é que nós sejamos um. E aí, fecha a minha fala dizendo o que nós cremos hoje como comunidade familiar Casa de Justiça. Por que primeiro comunidade familiar? Porque nós, antes de qualquer coisa, Ele quer nos fazer uma família. Está lá em Abraão. Começa, você quer me seguir? Sai de uma família. Sai de um enredo errado. E entra aonde? Numa terra que eu te mostrarei. Porque eu vou te dar um filho, eu vou te dar outra família. Eu vou te dar a sua família agora. Né? E eu digo às pessoas que estão nos ouvindo, ache a sua família, ache a sua tribo. Não tem nada a ver com coesão social. Gostei da música, me trataram bem, fizeram um cartaz que me amavam. Não, tem a ver com um lugar que te desafia a ser como Cristo. Tem a ver, eu acredito num avivamento que vai fazer as pessoas se moverem para lugares, não onde elas se sentem bem, mas onde elas se sentem amadas por Deus, corrigidas, disciplinadas, conduzidas por irmãos mais velhos, sabe? Né? A Fábio vai falar muito bem sobre isso, falando 2 ou 3. Mas, finalizando, eu não acredito mais, Mari, na era dos referentes, sabe? Claro que Deus vai levantar homens, como tem levantado, temos aí ministros maravilhosos no Brasil, mas eu acredito que existe uma coisa maior a ser revelada nesse tempo, que é o testemunho congregacional. Jesus não falou, Pai, levanta um aqui, levanta um lá, levanta. Ele disse que eles está no plural, entende? É um testemunho coletivo. E ele diz o que vai acontecer quando esse testemunho coletivo for levantado. O mundo saberá que você me enviou. Né? Então, a maior obra missionária. Então eu saio desses 14 anos querendo ser a referência, a voz de Deus para os pecadores. E hoje eu chego aos 40 entendendo, eu não sou nada sem meus irmãos. O que eu sei foi vivenciando situações difíceis com pessoas que eu escolhi amar, para além dos defeitos delas. E é a coisa mais difícil da caminhada da fé, não tenho dúvida disso, porque é o que mais nos assemelha a Jesus. E é por isso que esse livro trata diretamente disso. Então eu acredito que relacionamentos de aliança tem a ver com um testemunho congregacional. As pessoas não vão mais ouvir uma voz isolada. Porque às vezes é um cara que destrói no discurso, no podcast, mas ele não tem vida congregacional. As pessoas não estão dentro da casa dele. Sabe, as pessoas não têm acessibilidade. Nós perdemos uma simplicidade que promovia a unidade em Cristo. Entende? E a gente vive essa era, né? Essa era da fama, né? Como o pessoal lá no F-Hope tem falado. E a gente está fugindo disso, Mari. Depois de muita pancada, a gente quer ser um em Cristo e a gente sabe que isso é possível pela obra do Espírito. Falei demais, desculpa. Não. Empolgo. Essa questão da fama, eu acho que às vezes vai tornando a liderança, né, muito inacessível
e também blindando, né, a liderança. Então, às vezes é uma liderança que até cobra por um moralismo a correção dos membros. Sim. Mas ela mesma, ninguém consegue chegar e ver, né? Os erros, os defeitos que todos têm, o pastor tem, o presbítero tem, e, consequentemente, não conseguem corrigir. Então, uma pessoa perde a autoridade porque ela está corrigindo e não se permite ser corrigida. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o motivo das pessoas resistirem tanto aos relacionamentos de aliança. Assim, a gente já pincelou um pouquinho, mas com esse olhar até filosófico, né? A parte de terapia que você sabe conduzir. O que é que você vê, assim, talvez do ponto de vista terapêutico, psicológico, sociológico também? O que é que você acha que mais é o entrave, assim, hoje para as pessoas? Perfeito. A gente está vivendo, né, Mari, uma realidade geral, né? O Zygmunt Bauman chamava de sociedade líquida, amor líquido, tudo líquido, né? A liquidez da vida, a atomização da vida, a individualização cada vez maior, né? As pessoas, a gente passou por uma pandemia, aquilo que já era frágil se tornou mais ainda. Se antes eu vivia dentro do meu mundo psíquico, agora eu tive que ir para dentro da minha casa, literalmente. E nós vimos o quanto a aliança familiar é frágil. As pessoas começaram a se degladiar. Nunca houve um momento de tanta violência doméstica, de crises, divórcios. Sim, foi drástico. Essa pandemia, ela revelou, e no meio cristão. Tá? Não estou nem falando de uma realidade geral, estou falando, né? Tô falando do nosso contexto. Né? E aí, sua pergunta é muito boa. Rafa, o que será que é? Como que você vê esta questão? Para mim, é uma questão só, Mari. O maior desafio para o homem continua sendo ser vulnerável. Porque Jesus, dizia o Philip Yancey, ele é provado pelos doutores da lei. Dai-nos um sinal. Nós vamos crer. Né? Ele é provado pela multidão. Desce da cruz. Nós vamos crer. Ele é provado no deserto. Né? E ele não responde, porque a resposta dele foi a vulnerabilidade. Né? Então, as pessoas, elas tenderão a fugir da vulnerabilidade. Mas ela é o único caminho que te assemelha a Cristo, porque ele só venceu, porque ele foi vulnerável nas últimas consequências. Né? Então, saiba que se você quer participar de uma igreja genuína, cheia de falhas e defeitos, mas genuína, saiba que você vai entrar num processo de desenvolvimento da vulnerabilidade. Você vai ter que ser vulnerável, porque o amor tudo sofre, tudo suporta. Ninguém tem amor maior do que esse, de dar a vida. Então, o que são relacionamentos de aliança? É um movimento hippie que todo mundo pensa igual? Não. Por quê? Porque é uma diferença muito grande entre dividir e divergir. Né? O conceito de dividir é 2 caminhos que levam a 2 lugares diferentes. O conceito de divergir é 2 caminhos que levam ao mesmo lugar. Então, a divergência ela é legal na igreja. Ela é importante, sabe? O problema é que as pessoas, elas querem questionar coisas sem se envolverem com o processo de resposta. Né? Elas querem dizer qual vai ser o cardápio do almoço, mas elas não querem picar cebola. A verdade é essa, e a Fábia vai falar isso muito bem. Né? Essa prática que a aliança exige. Né? Então, a vulnerabilidade, sem sombra de dúvida, é o maior desafio. Porque para ser vulnerável, você tem que morrer. E quando você morre, Cristo está em você, não há quem não perceba Cristo. E se eu percebo Cristo em você, o seu testemunho denuncia a minha negligência. E eu vou converter por constrangimento, e não mais porque um método dá certo. Para mim é por aí. Eu li aquele livro A Coragem de Ser Imperfeito, que fala só sobre vulnerabilidade. Agora eu esqueci o nome da autora. Mas ela fala muito sobre essa coisa da gente, muitas vezes, colocar máscaras, né, para criar um distanciamento, achando que a gente está se protegendo quando a gente não se mostra vulnerável. Sim.
Mas é justamente o contrário, porque a pessoa que não mostra para o outro a sua dor, a sua tristeza, a sua dificuldade, a mágoa que tem em relação a outra pessoa, também não vai conseguir viver quando ele tiver uma alegria genuína, né? Quando ele tiver uma conquista, quando ele conseguir liberar perdão em uma situação, ele também não vai usufruir daquele sentimento de forma plena, né? Porque normalmente a pessoa que não é vulnerável, além de não deixar o outro se aproximar muito dela, ela também não se permite sentir muitas coisas que fazem parte da nossa humanidade, né? Exato. Então, é uma coisa que é dupla, assim. Tanto a vulnerabilidade diz respeito aos nossos relacionamentos com o outro, como ao nosso diálogo interno, né? Nosso relacionamento com a gente mesmo. Sim. Então, eu acredito que, até assim, né? Tenho 4 meses só de casada. Mas hoje, olhando, eu acho que a coisa que mais fez o meu relacionamento com o João funcionar e tem feito o nosso casamento funcionar, que eu sempre ouvi assim, nossa, o primeiro ano é só discussão, é só atrito. Eu olho para o João esses dias e eu falei para ele, amor, a gente não brigou. A gente está há 4 meses morando debaixo do mesmo teto, a gente nunca tinha passado mais que uma semana junto, quando viajava, uma coisa assim, e a gente não brigou até hoje. Porque, graças a Deus, eu acho que até muito através desses livros que eu li, né, eu aprendi, né? E ele também me ensinou muito isso, essa questão da vulnerabilidade. Olha, eu não estou bem, estou passando por tal dificuldade. Hoje, tenta ser um pouquinho mais paciente comigo, sabe? Então, eu não vejo como um relacionamento de aliança funcionar realmente se não for com essa transparência, vulnerabilidade em relação ao outro, em relação a gente mesmo, né? Se permitir ter dias maus, ter fraquezas e mostrar isso para o outro. Isso é tão, Mari, isso é tão profundo, porque vulnerabilidade puxa outro termo. Reciprocidade. Uma criança não se preocupa com reciprocidade. Ela só quer receber. Né? E não à toa, o apóstolo Paulo fala em Gálatas 4, né? Sobre os meninos espirituais que, embora sejam filhos, não estão prontos para receber essa herança. Né? Então, a gente vai lidar com essa imaturidade, sabe? Que não dá reciprocidade. Então, hoje você olha para a sociedade, é uma sociedade que só quer. Né? Só quer receber. A individualidade sobressaiu o coletivo. Sim. Não se fala mais em bem comum. Né? A igreja que deveria ser essa resistência de conservação e preservação do bem comum. Né? Então, eu só quero receber. E se eu não penso em reciprocidade, eu não entendo qual é a minha parte. O que cabe a mim? Né? Se você morasse numa tribo, não caberia você caçar. Caberia você limpar o peixe. Isso era claro, a função social era clara. Né? Então a gente encontra essa esquizofrenia espiritual das pessoas não saberem o lugar delas, não saberem para que Cristo chamou elas. Porque elas ainda estão vivendo uma fase de maturidade onde não existe reciprocidade na vida delas. Né? Quando Jesus vira e fala de uma forma romântica, já não vos chamo mais de servos, vos chamo de amigos, né? Ai, que lindo, que maravilhoso. Eles viraram amiguinho. Não, agora estavam prontos para o martírio. Agora tinha reciprocidade na fé deles. Né? Então, é exatamente isso que você falou. A gente quer viver o propósito de Deus, mas tem que ter reciprocidade. Isso só se desenvolve dentro de relacionamentos de aliança. Esse é o padrão do Espírito. Agora, saindo um pouquinho assim, só do contexto da comunidade local, e dificultando um pouco mais as coisas. Como que você vê que seria possível viabilizar unidade com outras igrejas? Agora, não unidade entre as pessoas da igreja local, mas unidade nas denominações da cidade, como a igreja que existe nos 4 cantos da terra pode caminhar para se tornar uma só. Perfeito. Mari, parece complexo. Parece, porque a gente fala aí de um mundo multiforme, né? Antropologicamente falando, sociologicamente falando,
a gente tem aí um multiculturalismo, mas os fundamentos do evangelho são os mesmos. São os mesmos. Pessoas maduras na fé sempre caminharão para a unidade. Porque elas sabem que a unidade produzirá algo maior do que elas. Então, isso é um movimento natural de pessoas maduras. Né? Então, a gente não está falando da aplicação de um método que dá certo. A gente está falando que uma pessoa madura no Senhor, ela vai caminhar para a unidade. Ela vai entender isso como uma vocação de pessoas maduras. Né? Ela não vai conseguir levar o ministério. Minha igreja está com 1.000 membros, gente, olha que explosão, que maravilhoso. O que vai perturbar você não é a vontade de ter 2.000. O que vai perturbar você é que Jesus disse, Pai, que eles sejam um. E se isso não estiver acontecendo, o seu sono vai embora. Sabe por quê? Porque você amadureceu, você gerou a semente do evangelho e agora a vontade de Deus está brigando com a sua vontade. E a sua vontade está começando a perder, porque você começa a olhar para tudo aquilo que o mundo valoriza e você não consegue desfrutar disso e viver em paz. Você fala, Deus, como que isso vai acontecer? Né? E eu passo muito por essa crise, não, sou um homem muito imaturo, meu Deus, mas dos 14 para os 40 tem um pouquinho de crescimento aqui. Né? E esses tempos a gente teve uma experiência maravilhosa. E eu falei, Senhor, ninguém quer nada com nada, nem a gente aqui, ninguém quer mexer na agenda, Mari. Entende? Ninguém quer mexer na agenda. Mas eu percebi que também ninguém quer pôr uma mesa e parar a sua agenda. Né? Porque cabe ao Espírito mobilizar as pessoas maduras para isso. E a gente fez isso lá na comunidade. E convidamos 5 comunidades, porque eu senti o Espírito de Deus falar no meu coração. O Pai quer os seus filhos na volta da mesa. Então, quando você vai no almoço de família, um vem de um setor, o outro trabalha em outro, o outro tem outra realidade, o outro tem um filho, o outro tem 10. Todos, naquele momento, estão na volta da mesa. E nessa mesa, ele revela aquilo que nós podemos fazer juntos e não isolados. Então, se tem algo que você não consegue fazer sozinha, mas só em comunidade, também tem algo que uma comunidade não pode fazer sozinha, só conectada por uma aliança com outras comunidades. Entende? Um indivíduo dentro de uma família dentro de uma comunidade. Né? É uma comunidade, todos no Messias. Então, eu acredito que por aí a gente precisa compreender. Isso são valores eternos. O mundo começou assim. O que a gente está vivendo agora, né, é contrário ao que sempre foi fundamento na história. E tudo que a gente está vivendo hoje é muito novo, experimental. Né, Mari? Por mais que a individualidade ela ganhe muita voz, nós vamos querer voltar para aquilo que fundamentou o homem desde sempre. As pessoas estão se cansando. Né? Estão cansando e vão cansar. Sabe por quê? Porque é um pêndulo. Ele vai para um extremo. Quando você solta, ele vai ir para o outro extremo. Né? E ele só foi para um extremo porque ele estava em outro extremo, segundo as leis da física. Né? E quando ele para no meio, nós vamos ver a palavra ética, né? O ethos, o caminho do meio. Para nós, o evangelho é o caminho do meio. O evangelho não é extremista, o evangelho não é permissivo. Ele é um caminho do meio. E essa unidade, ela é possível. Não como a gente imaginava, a igreja toda da terra se unindo. Não é isso. Porque se você pegar 50 pessoas e peneirar a maturidade, é possível que você fique ali com 2, 3. Mas é a partir delas que algumas coisas vão acontecer. Maturidade, acredito que é a palavra. Ótimo. Agora a gente tem que ouvir um pouquinho também da Fabi, porque Por favor, né? ela é uma pessoa que está à frente ali na comunidade de toda essa questão do desenvolvimento, né, dos relacionamentos de aliança, porque ela abraçou o 2 ou 3, que é uma dinâmica que a gente tem na comunidade. Antes de falar 2 ou 3, eu queria que você contasse um pouquinho também do seu testemunho, as coisas que você viveu até aqui, para depois a gente entrar nesse desafio aí que você está cuidando dentro da igreja. Primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, né, Rafa, meu irmão, né, meu irmão em Cristo, meu irmão não é, a gente fala que não é irmão de sangue, né? Eu sou filha única, mas acho que desde que a gente se encontrou, né, há muito tempo atrás, por causa desse fogo que tinha no nosso coração,
que tem no nosso coração, né? Numa escola de discipulado chamada Corandel, né? Nós seguimos juntos, né? Então, assim, falar sobre mim, então, eu sou a Fabiana, né? Sou esposa do Marcos, mãe de 2 filhos, Rebeca e Theo, né? Sou professora de inglês. E falar da igreja, para mim, falar desse desenvolvimento da igreja, né? Para mim é algo que mexe muito comigo, porque eu venho de um lar cristão, né? A minha família é presbiteriana, né? Eu tenho um amor muito grande, né? Por essa denominação. Eu, desde muito nova, eu sempre fui muito envolvida com a dinâmica da igreja, né? Então, eu comecei a ensinar, né, na escola dominical, quando eu tinha ali uns 14 anos, né? E sempre amei muito as escrituras, né? Sempre me envolvi muito com a palavra. E à medida que você vai servindo a igreja, você vai servindo os irmãos, o Senhor, ele vai compartilhando o coração dele, né? Porque hoje a gente tem muitas pessoas têm esse sentimento com relação à igreja, né? De desprezo, ou de... acho que a palavra é essa, né? De desprezo, sim, ou de indiferença, né? Mas, na verdade, não é isso que está no coração do Senhor, né? O Senhor, ele está preparando uma igreja. O Senhor está preparando uma noiva, né? Que ele vai voltar para buscar. Então, assim, à medida que eu fui nessa jornada, né? Servindo na adoração, na música, na oração, na intercessão, me envolvi já em oração coletiva pela cidade, né? Da unidade com as igrejas. Então, a gente vai percebendo que a gente vai aprendendo um pouco. A gente aprende, né? O Espírito Santo, ele vai nos ensinando algumas coisas. Não que a gente tenha alcançado, esgotado, né? Porque é impossível, né? Mas eu acredito que nessa caminhada que eu tenho, servindo a igreja, amando a igreja, né? O Senhor tem me dado graça, sabe? Para trabalhar justamente essa questão, como você falou, né? Você pegou isso aí, né? E foi assim, na verdade, não é que eu peguei, o Espírito Santo me pegou, né? E me deu, assim, essa oportunidade, esse convite, né? E eu disse sim, porque, falando ainda de mim, né? A minha vida, com seus altos e baixos, né? É uma vida de busca de perseverança, né? De perseverar na busca pelo Senhor. Na busca em obedecê-lo, na busca em amá-lo, né? E eu tô nessa jornada agora na comunidade, né? E vivendo uma experiência que é nova, né? Foi nova quando eu cheguei, muito nova, mas que, para mim, é o que eu sempre procurei. Isso é meu testemunho, né? É o que eu sempre procurei, porque eu queria ver essa igreja que é orgânica, entende? Eu queria ver, o meu sonho é ver, né? Cada vez mais essas juntas, esses tendões, sabe? Esse cada um que Paulo fala, né? Cada parte é importante, a cabeça não é, o pé não pode dizer que é menos importante do que o braço, sabe? Essa multiforme graça ali, né, de Deus operando no meio do povo, né, para que nós possamos nos tornar um nele, né? E assim revelarmos a sua graça, o seu amor, né, a sua vitória na cruz. Então, assim, eu tenho esse amor, sabe? Esse fogo no meu coração pela igreja. Uma coisa que eu acho importante também você comentar, você falou da sua chegada na comunidade, né? Qual foi a maior diferença, assim, a maior mudança que você viveu quando você saiu de onde você congregava e chegou na comunidade? Foi um choque muito grande. Eu brinco a hora que houve assim, né? Ai, comunidade.
Tem gente que pensa assim, nossa, deve ser, sei lá, todo mundo sentado no chão, andando descalço. Alternativa, né? Como que foi para você, assim, essa mudança mesmo de estilo, de igreja, porque é diferente, né? Sim. Muito do que o Rafa falou a respeito da vulnerabilidade, né? Foi o que me tocou. Assim, eu cheguei num contexto emocional, relacional, muito quebrado, né? E eu percebi que ali, naquele contexto, eu não ia conseguir viver aquilo que eu vivia nos outros lugares. Porque eu cheguei, por exemplo, eu tive situações de ministrar há 3 anos louvor na frente da igreja e o diácono lá da porta chegar e falar assim, seja bem-vindo. E aí... Sensacional. E aí eu falava, meu Deus, eu tô lá na frente, né? Como assim, né? E aí quando a gente olha para trás, né? A gente pensa assim, até as pessoas que estão ouvindo podem pensar assim, nossa, que igreja, né, desorganizada que ela era, que povo estranho, né? Porque, na verdade, a gente sempre quer culpar o outro, né? E a vulnerabilidade nos ensina que, na verdade, talvez o problema sejamos nós, né? E eu percebi, quando eu cheguei, muito, né? Eu posso dizer que eu estava, assim, destruída, sabe? Por essa busca, sabe, de andar, como o Rafa falou, né? Ele teve mais fases que eu, mas eu passei por essa fase, né? E quando eu cheguei, eu percebi que a diferença crucial é que não dá para andar sozinho, né? E essa realidade que eu vivia, das pessoas nem me conhecerem, não era por causa das pessoas, era por minha causa. Eu não deixava as pessoas me conhecerem. Eu não me abria para que as pessoas olhassem para mim, sabe? Eu mantinha um posto, um cargo, né? Apesar de sempre ter temor, sempre tive muito temor da presença de Deus, da palavra de Deus. Mas é igual você falou, a gente vai acostumando. A gente vai acostumando com aquilo e a gente vai achando motivos para culpar tudo. A gente culpa tudo e todos, menos a nós, né? Então, eu cheguei nesse contexto e aí eu comecei a entender que Cristo, ele não me chamou para ser só, né? Por mais que eu desejasse ficar só por causa das coisas que eu tinha dentro de mim, né? Ele não me chamou para isso. E aí eu comecei a dizer sim para essa vulnerabilidade. Eu comecei a dizer sim para esses relacionamentos de aliança, né? Em que eu posso errar. Eu não preciso fingir quem eu sou, porque eu sei que eu tenho pessoas ao meu lado que elas vão me dizer, né? Elas vão ser a voz de Deus na minha vida, né? E não é ser a voz de Deus, olha, eis que te digo. Não, não é isso. Elas vão saber o que me dizer porque elas estão do meu lado. Elas vão saber o que orar por mim porque elas estão caminhando comigo, sabe? Então, assim, essa para mim foi a grande diferença de perceber que o Espírito Santo de Deus, ele quer mover no meio do seu povo. E que a gente não precisa, sabe, ser um povo que ele não quer. Um povo que só vai lá, dá o dízimo, faz uma oração, não falta no culto, sabe? Ele não nos quer assim, né? Ele nos quer. E ele quer um povo que cumpre o primeiro mandamento, né? Amar, né, o Senhor e ao próximo, né? Que é o grande desafio, como o Rafa disse, né? Nós estamos vivendo esse desafio, né, na sociedade, de deixar de olhar só para nós, né, e olhar para o outro. Então, à medida que eu fui sendo curada, Mari, eu fui começando a tirar os olhos de mim e olhando para o outro. E à medida que eu fui olhando para o outro, eu fui descobrindo quem eu sou. Porque quem diz, nesse fluxo do Espírito, quem diz quem eu sou, não sou eu mesma. Eu sou isso, eu sou aquilo. Não. O Espírito Santo, ele vai revelando a nossa identidade em Cristo à medida que nós estamos juntos. Né? Então, a gente percebe, poxa, a Mari, ela é assim. Fala, poxa, eu sou assim? Né?
Tô. E aí você começa a perceber que aquilo que o irmão está falando diz respeito a quem você é em Cristo. E que está sendo revelado pelo Espírito, né? Então, assim, eu acredito que essa foi o fator principal. É diferente? Era diferente, né? E eu tenho uma experiência muito interessante, que eu acho que é importante, acho que vai ser bom para as pessoas ouvirem isso como um testemunho. Eu e o Rafa, em um determinado momento, a gente deixou de conversar um com o outro. Nessa jornada. Não sabia. Por causa de nem sei, mas era coisa boba. E eu fiquei muito tempo sem falar com ele, né? E aí um amigo nosso nos chamou, eu estava nesse estado que eu falei, me chamou para ir numa reunião, né? E eu falei, não vou nada, porque o Rafael vai estar lá. Falei, não vou nada. E é assim que a gente faz, né? Não vou lá, não. Não vou lá, não, porque tem aquele tipo de gente lá, né? E isso é totalmente contrário ao evangelho, né? E aí eu sei que o Espírito Santo, ele me convenceu. E eu fui. E eu lembro que assim que eu entrei na porta do lugar, eu avistei o Rafa, avistei a Mari. E estávamos eu, Marcos e Rebeca, petitinha ainda. E na porta, fazia muito tempo que eu não ouvia a voz de Deus. Eu estava muito mal e eu não ouvia mesmo, assim. Eu estava num lugar muito difícil. Quando eu passei no batente da porta, o Senhor falou assim comigo: você é a mesma pessoa. Ele não. Nossa. Eu já comecei chegando com um soco do Espírito no estômago. E aí eu falei, Senhor, tá bom. Eu pensei que quando ele falasse comigo novamente, seria que eu te amo, volta pra mim, né? E aí, volta pra casa, volta pra igreja. E não foi assim. E quando eu ouvi essa palavra, o temor do Espírito, ele voltou ao meu coração, de uma forma muito profunda. E aí nós começamos, passou uma semana, ele e a Mariana estavam lá em casa, sentado, resolvendo coisas do meu casamento comigo, com o Marcos. Gente. Por quê? Porque nós já tínhamos uma conexão, mas por causa de uma situação relacional, nós paramos. Hoje eu olho, tem várias coisas que eu queria ter vivido. Tem várias coisas que eu queria que eles tivessem vivido na minha vida, que perdemos, né? Foi quanto tempo? Vocês lembram mais ou menos? Eu morei fora uns 6 anos, uns 5 anos. Nossa, isso foi muito tempo. Bastante. E você chegar com essa consciência, sabe, de que o outro andou e você não, é muito difícil. Né? Então, assim, requer um quebrantamento, requer uma humilhação. E não é uma humilhação diante da pessoa, é uma humilhação diante de Deus. Porque nesse mesmo período, né, eu lembro que o Anderson Bonfim, ele veio e eu estava toda animada, porque quando você chega num lugar, na sua tribo, quando você chega na sua tribo, você começa a perceber que tem uma coisa diferente, né? E eu tinha essa sensação, eu ficava assim, gente, eu tô... Aquele senso de eu tô pertencimento. com uma animação, não sei explicar, eu quero correr, né? Eu quero correr. E aí, eu lembro que o Bonfim veio e falou eram poucas pessoas, o Bonfim tava ouvindo cada uma delas. Eu falei, poxa, ele vai falar uma coisa muito boa pra mim, né? Eu tava com uma expectativa. Lá vem de E novo. aí eu falei assim, ô Anderson, eu tô com uma sensação de que eu tô correndo, tipo Papaléguas, com a perna assim, mas eu não saio do lugar, né? E ele falou assim, Fabiana, você tá assim porque Deus está com a mão no seu peito. Deus dá graça ao humilde, ele resiste ao soberbo. Ele quer quebrar a sua soberba. Por que eu tô falando isso? Porque isso tem tudo a ver com o 2 ou 3. Né? A gente vai falar agora sobre ele. Isso tem tudo a ver, porque quando eu chego nessa novidade, igual você falou, né, Mari? Muitas pessoas nem sabem o que é. Por isso que a gente está aqui, né, testemunhando. Quando você chega nessa realidade, você se depara com coisas, né, que vão mexer. Né? Incômodas. E aí você tem a oportunidade de dizer sim ao Espírito. Que foi o que eu fiz. Né? Com a graça de Deus. Então, eu disse sim. E a partir daí eu deslanchei. Sabe? Fui cada vez mais me identificando, servindo. Legal. Uma coisa que você falou me chamou muita atenção, porque foi algo que eu pensei hoje. Às vezes as pessoas culpam muito, mas minha igreja não desenvolve relacionamento. E
pensando na minha história, assim, eu vejo que eu poderia ter dado esse primeiro passo em Sim. relação a algumas pessoas que eu tinha uma amizade por afinidade, Sim. já, né? E poderia se tornar uma amizade espiritual, uma amizade mais profunda, Sim. né? De abrir o coração, de pedir uma oração. E eu mesma não fiz isso. Mas é claro, né? Eu acredito que num ambiente onde isso é estimulado, e seria muito bom, né? Assim, quando a gente vive isso, a gente fica torcendo para que outras igrejas também Sim, vivam. sim. Porque num ambiente onde isso é estimulado, a gente vai na contramão do que o mundo inteiro está vivendo. Sim. Então, se a igreja tem esse papel de resistência, né, ao esfriamento do amor, resistência aos relacionamentos cada vez mais distantes, Sim. se as igrejas entenderem, né, a questão do relacionamento de aliança, isso pode ser uma chave, né, Sem dúvida. para mudar muita coisa dentro da igreja, para o Senhor poder vir, né, para o derramar Sim. do Espírito poder vir. Sim. E aí eu queria que você falasse do 2 ou 3, como Sim. essa dinâmica que para nós tem sido esse catalisador, né? Uma rodovia aí para os relacionamentos de aliança, tá pavimentando um caminho, né, para os relacionamentos de aliança, porque chegou muita gente nova na comunidade. Sim. E às vezes era difícil, né? A gente sempre estava ali se relacionando só com as pessoas com quem a gente tinha afinidade. Sim. E o 2 ou 3 veio e mexeu com tudo. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa dinâmica, como ela chegou na comunidade. Sim. O 2 ou 3, ele veio, né, desse entendimento do relacionamento de aliança, né? A gente percebeu que nós precisávamos de algo que não poderia ser um método, não poderia ser algo pronto, que nós copiaríamos, mas que fosse uma direção mesmo do Espírito para o nosso contexto, né? Para aquilo que nós estávamos vivendo. E o 2 ou 3, né? Ele é baseado em Mateus 18, né? 20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos ali, eu estarei, né? Que não é só um versículo bonito, né? É uma promessa do próprio Yeshua, que ele estaria se nós estivéssemos reunidos no nome dele. E aí nós começamos a buscar. E nós tivemos uma experiência de uma imersão de mulheres, né? E nessa imersão, o grupo Criar, né? Tem um abraço para elas, de teatro e dança. Elas encenaram várias coisas que aconteceram na vida de uma determinada mulher. E eu vendo aquela encenação, eu fui tomada, assim, por uma certeza do Espírito. E o Senhor falou assim comigo: se você conhecer a história dela, você vai se conectar com ela. E tinha várias coisas da vida dela que eu não sabia, e coisas muito parecidas com a minha vida. Olha. E aparentemente era uma pessoa que não tinha tantas coisas parecidas. Mas aquela encenação que as meninas fizeram mexeu tanto comigo que eu saí de lá, compartilhei e falei assim: olha, o 2 ou 3 ele tem que ser conectando histórias. Porque é diferente da gente pegar um grupo e falar assim: olha, vocês vão se reunir. Da gente orar e o Espírito Santo ele conduzir as pessoas. A gente nem entendia tanto, né? Mas nós pegamos os irmãos e nós dividimos em grupos de mulheres e homens, né? E nós começamos assim. Então, conectando histórias. Então, nós fizemos alguns encontros, né? Dentro desses, junto com esses grupos. E passamos por fases. Então, olha, primeiro você vai contar as histórias que são boas. Coisas boas que aconteceram na sua vida. E é tão engraçado porque pessoas que já conversavam bastante descobriram várias coisas, né, Mari? Descobriram várias coisas. Surpreendente. E você pode pensar que isso não tem nada a ver. Talvez isso pareça bobo, ou pareça que não é uma coisa nova, mas nós não estamos falando sobre algo que é natural. Nós estamos falando sobre o movimento do Espírito Santo. Né? Ele gera unidade. Né? Então, aí depois nós passamos para contar coisas ruins. E aí foi um momento em que as pessoas, dentro daquilo que elas queriam compartilhar, sem forçar, sem, sabe,
obrigar ninguém a fazer uma nada, exposição ser uma desmedida. isso. As pessoas elas foram falando. E o mais impressionante é como o Espírito Santo ele começou a movimentar a igreja. Porque essas pessoas elas começaram a se identificar umas com as outras. Porque uma palavra que é muito recorrente no 2 ou 3 é o irmão mais velho ou o irmão mais novo, né? Ali baseado na parábola do filho pródigo, né? E as pessoas começaram a se ver nas histórias umas das outras. E começou a haver um movimento do Espírito nisso. Por quê? Do irmão mais velho, né? O irmão mais novo. Nós temos essa linguagem, né? Dentro do 2 ou 3, porque nós tínhamos irmãos que já estavam caminhando, não só lá na comunidade, mas irmãos de longa caminhada em outros lugares, que considerados mais maduros, né? E irmãos mais novos na fé. E aí nós percebemos que coisas que algumas pessoas tinham passado e o Espírito Santo já tinha movido, já tinha sido curado, né? Foram resposta para o outro. Foram resposta de cura, foi instrumento de cura, foi instrumento de correção, sabe? De conforto, de consolo. Então, é a obra do Espírito, né? Movendo ali no 2 ou 3. Legal. E aí, surgem os conflitos, né? Como eu disse. Aqui, relacionado à minha relação com o Rafa, né? E, normalmente, os conflitos, eles são naturais. Sim. Né? Quanto mais próximo, mais conflito. Você falou do casamento, né? Acho que as pessoas têm esse testemunho, né? Triste. Um ano vai... Eu fiquei pensando, nossa, um ano. Um ano vai brigar, né? Por quê? Exatamente. Porque vocês vão relacionar mais. Vocês vão ficar mais próximos. Então, a proposta é que, uma vez por semana, cada grupo, no seu tempo, no horário, no dia que elas desejarem, elas vão estar juntas. Elas vão sentar à mesa, né? Vão conversar, vão tomar um café, né? E vão convidar Yeshua para sentar à mesa. Vão convidar Cristo para estar nessa relação, né? A Mariana Lopes falou uma frase muito interessante. Ela falou assim, olha, não é a mesa que cura, é Cristo a mesa que cura, né? Então, é isso que o 2 ou 3 sabe? É esse movimento do Espírito, que não é o método, que é orgânico, né? É algo que é natural. Nós não temos pressa, não dá para ter pressa, né? Porque é algo que é naturalmente, né? E os conflitos, né? Eles são resolvidos observando, fazendo com que os irmãos observem o próprio coração, a teologia do coração, né? Então, se eu tenho um conflito com você, a primeira coisa que acontece, eu não quero ser o grupo daquela pessoa. Aí você pensa assim, meu Deus... Nós estamos numa igreja, né? Aqui não é escola, né? Que a gente não quer fazer trabalho com um colega, né? Mas eu não quero ser daquele grupo, aquela pessoa me irrita, né? E aí, a gente traz a pessoa para perto e a gente vai, junto com o Espírito, trabalhando em cooperação com o Espírito, mostrar para ela que o Senhor ele quer trabalhar o coração dela com aquela situação e com aquele irmão. E eu costumo dizer assim, olha, se eu tirar você desse grupo e colocar no outro, você vai achar aquele irmão no outro grupo. Porque a questão é o que Deus... A questão é o que Deus quer fazer no seu coração. A santidade que Ele quer gerar. A pureza que Ele quer gerar. A humildade, a mansidão. Ou seja, não tem como fugir, né? Ser parecido com Cristo. Esse é o nosso alvo, né? Esse é o nosso objetivo. Amém. Rafa, quer fazer alguma contribuição para o que a Fabi falou, para a gente encerrar? Muito bom, né? Ela está falando aqui e está passando milhões de situações, né? Que tem nos aperfeiçoado. Eu só queria finalizar dizendo o seguinte, Mari. Toda a igreja quer viver o sobrenatural. Mas o sobrenatural é o que está sobre o natural. E o natural são as relações, onde somos desafiados, onde somos confrontados a assumir o que Cristo faria em nosso lugar, né? E vai ser sempre isso, né? Então, o que está sobre o natural, que chamamos de sobrenatural, é Cristo. Mas ele só está lá porque ele humilhou a si mesmo, se esvaziou e tomou forma humana e não usurpou de ser igual a Deus, né? Pelo que o Senhor lhe deu um nome que está sobre todo nome, Filipenses 2, leia, releia, leia de novo. Ele só está sobre o natural reinando porque ele viveu o desafio da vulnerabilidade no natural.
E é isso que a gente quer. Não é uma moda, é um ensino milenar. Não são leigos, são anciãos, homens velhos, mestres, né, que estão ensinando o mundo, a igreja no mundo, né? Asher Intrat, tantos outros do presbitério global do Tikkun, que em outro momento a gente fala aí com mais tempo, né? Pastor Harold Walker, líder do Tikkun Brasil, que estava aqui com a gente, né? Há poucos dias. Então nós não estamos querendo reinventar a roda. Nós estamos querendo voltar para as veredas antigas do Senhor, né? Viver o sobrenatural, mas deixando Ele nos moldar no natural. É isso, então. A gente vai encerrar por aqui. A nossa oração é para que esse podcast chegue, né, nas pessoas que ele tem que chegar. Amém. E possa edificar as pessoas com algo que não é a gente que está trazendo, né, não é algo novo, como o Rafa